Salve, queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, ouvindo um pouco da palavra do Senhor. Espero que você possa ouvir aí onde você está e possa receber essa palavra em teu coração. Hoje nós vamos estar lendo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 20, que diz a palavra: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A palavra do Senhor vai estar falando que Jesus, quando está ali com os discípulos, saindo de Betânia, Jesus sente fome e de longe ele avista uma figueira. Jesus se aproxima da figueira e procura naquela figueira frutos. Ele procura figos, porém não estava no tempo de frutos, não estava no tempo daquela figueira dar seus frutos. E talvez você se pergunte, mas Jesus sabia certamente que não tinha? Sim, Jesus, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele sabe exatamente do tempo das estações, ele conhece os nossos corações, ele sonda os nossos pensamentos e sabe infinitamente mais do que nós possamos ter entendimento ou que possamos saber. Mas Jesus, mesmo assim, ele procura frutos naquela figueira. E esse é o primeiro ponto muito importante que essa palavra nos traz. A primeira, ela nos fala sobre as aparências. Ela nos remete um entendimento de que Jesus está procurando por algo que não havia naquela figueira. Jesus sabia que ela podia dar frutos e ele esperava que houvesse frutos. Talvez se você não entendeu, eu vou explicar para você. Muitas vezes nós achamos que não temos potencial para algo, que não somos capazes de realizar certas coisas, não somos capazes de estar à frente de uma obra, ou não somos capazes de concluir aquilo que o Senhor confiou aos nossos corações. Mas Jesus, ele sabe do nosso potencial, ele sabe dos frutos que você pode oferecer. Ele sabe que você pode alimentar alguém, você pode alimentar quem está ao seu redor. E Jesus, ele procura frutos em nós. Ele sabia que não havia nada. Mesmo assim, ele esperava que houvesse. Talvez, por algum momento ou por alguma situação, você tenha se afastado da obra, você tenha se entristecido, você por algum momento duvidou e disse: Senhor, eu não consigo, eu não posso ir adiante, mas o Senhor, ele está procurando frutos. Ele procura em nós algo que possa alimentar a quem está lá fora, a quem está ao nosso redor. Eu acho isso tão interessante, por quê? Porque para que o nosso espírito ele esteja fortalecido, ele precisa estar fortificado. Então você precisa ser fortalecido. Você precisa dar frutos, gerar frutos para ser fortificado, para estar firme na obra do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus chega até aquela figueira e quando olha e não encontra frutos, Jesus fica decepcionado. Ele fica com raiva e amaldiçoou a figueira, porque a figueira estava muito bonita, mas não possuía nada, era vazia, era sem vida, porque a vida da figueira estava em seus frutos, ela só tinha folhas. E a palavra do Senhor fala ao meu coração, que não adianta ter folhas, não adianta ser uma árvore bonita, uma árvore cheia de folhagens, se nós não temos frutos.
isso remete ao nosso exterior. Por muitas vezes, nós estamos muito bonitos, estamos arrumados, vamos à igreja com a melhor roupa, mas onde estão os nossos frutos? Jesus está à procura dos frutos. Não é mais tempo de mostrar as aparências, não é mais tempo de se preocupar com aquilo que as pessoas veem em você. É tempo de se preocupar com o que você tem oferecido para o Senhor. É tempo de se preocupar com aquilo que você pode entregar, com aquilo que você tem a oferecer para que as pessoas sejam alimentadas através de você, através da tua vida. Jesus, ele queria ser alimentado, mas não havia frutos. O que você tem oferecido para o Senhor? O que você tem oferecido para Ele? Será que você tem oferecido frutos? Ou será que a única coisa que você possui são folhas? Nós estamos nos últimos tempos. Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja e Ele quer uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Não é tempo mais de aparência, não é tempo mais de se preocupar com as coisas terrenas, com aquilo que os outros vão ver ou vão falar. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, que Jesus, quando nos chamar, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei e expulsei demônios, em teu nome eu curei. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Isso nos traz a ideia, o entendimento de que muitos estão ali, mas não habitam em Jesus, nem Jesus habita neles. Estão apenas para cumprir um horário, para mostrar aos outros que estão na igreja, que estão ali, mas de fato não têm a essência de um verdadeiro adorador. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito, porque mais conta aquilo que se faz no quarto, em secreto, do que aquilo que se faz diante da multidão. Jesus, ele não gostava dos fariseus justamente porque os fariseus queriam mostrar algo que não havia dentro deles. E justamente ele fala que são sepulcros caiados, estão vazios, enfeitados por fora, mas dentro estão vazios, não possuem nada. Então Jesus, ele não se alegra com aqueles que só se importam com o que tem a mostrar. Tem tantas pessoas que querem pregar bonito, que querem falar bonito, cantar bonito, mas não possuem unção, não possuem intimidade com o Espírito Santo, porque quem faz a obra, quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas vasos e Ele é quem nos enche. Quem vai dar o crescimento da obra é o Espírito, não adianta. Você pode falar bonito, você pode cantar, você pode pregar, mas se você não pratica em secreto com o Pai, a tua intimidade, não adianta. Eu já ouvi pregadores, pessoas em um determinado culto, gritando que quando chegava, quando eles estavam ali falando, pegando no microfone, o fogo descia e as coisas aconteciam. Quem somos nós? Nós não somos nada. Nós somos dependentes, nós precisamos da presença do Senhor. O poder, a autoridade é dele. O governo, o domínio, é tudo dele. Nós não somos nada sem a presença dele. Você pode ter dons, você pode ser o mais bonito, o mais elegante, mas se ele não derramar da sua unção, se ele não derramar da sua presença, nada nós podemos fazer. É chegado o tempo de deixar para trás toda a aparência e se preocupar com o que há no nosso íntimo, e se preocupar com o que há dentro de nós, com aquilo que nós podemos oferecer ao Senhor. Jesus, ele estava procurando frutos. Quando ele não encontra, ele amaldiçoa e ele continua a sua caminhada, ele vai embora. Mas quando ele está voltando ali com os discípulos, Pedro olha e vê aquela árvore amaldiçoada, seca, não havia mais vida. Por quê? A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos.
Ou seja, tudo aquilo que está em mim e não gera, será lançado fora. Tudo aquilo que está em mim e não gera milagre, não gera fruto, não gera alimento, será arrancado. Ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte do poder, da autoridade, da graça, da misericórdia, e nós estamos nele. Mas se estando nele, não estamos gerando algo para a sua obra, para o engrandecimento do seu nome, será tirado. Não adianta. Não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito, se não gera milagre. Hoje o Senhor te convida a examinar-se a si mesmo. Hoje o Senhor está te convidando a um momento de reflexão. E eu te pergunto, será que você tem gerado frutos? Será que você tem gerado algo para a obra de Deus? Ou será que você tem feito a obra por fazer? Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de se enganar. Porque isso só faz com que estejamos nos enganando. Não enganamos ao Senhor. Não é mais tempo de se preocupar com as aparências. O Senhor, Ele está vindo e Ele procura em nós frutos. Frutos. E o segundo ponto e último ponto fala sobre a nossa fé. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Está escrito na palavra. Ele diz, por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis. Talvez você tenha perdido a esperança. Mas a nossa fé, ela não é pelo que vemos, é pela nossa confiança no Senhor. É o firme fundamento daquelas coisas que não podemos ver, mas podemos sentir. Talvez a tua esperança, ela tenha se acabado. Talvez você tenha se entristecido tanto, parou de gerar frutos, desacredita naquilo que Deus ainda pode fazer por você. Eu volto a repetir aquela parábola do joio e do trigo, que eu muito me alegro nela. Quando o Senhor, Ele diz que haverá o dia que o ceifeiro vai voltar. Aleluia! E Ele vai lançar fora, Ele vai lançar no fogo o joio. Mas o trigo, ele precisa permanecer de pé. Jesus não vai arrancar o joio antes, para não matar o trigo. Tudo tem um tempo certo, mas no tempo determinado o Senhor entrará com justiça ao meu e ao teu favor. Servir ao Senhor é saber que entre os bons também estarão os ruins de coração. Também estarão aqueles que fingem algo que não são. É saber que nós estaremos como o trigo, mas haverá o joio. É saber que existem figueiras que geram, mas também existem figueiras secas que não possuem frutos. Mas a sua fé, ela precisa permanecer inabalável no Senhor. Você precisa continuar confiando que Deus ainda pode fazer pela tua vida. Seja qual for o teu problema, seja qual for a situação que você está vivendo, crendo na sua oração, podes receber. A Bíblia também diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que geram frutos, aqueles que fazem a obra com amor, no tempo certo, o Senhor vai acrescentar algo na tua vida que Ele sabe que você necessita. Mas não deixe de perder a sua fé. Não deixe de perder a confiança no Senhor. Porque a videira verdadeira está de pé. Ele não morreu. Não esqueça, o Senhor está voltando. E Ele precisa de verdadeiros adoradores. Ele precisa de frutos. Ele precisa de figueiras que gerem frutos. Fique na paz do Senhor Jesus.